João capítulo 5, versículo de número 1. João capítulo de número 5, versículo de número 1 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: Depois disso havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nesse jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava as águas, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo esse deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse: Levanta e toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: É sábado, não te é lícito levar a cama. E ele respondeu-lhes: Aquele que me curou, ele próprio disse: Toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: Toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus o encontrou no templo e lhe disse: Eis que já estás são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que curara. Amém? Eu quero compartilhar essa palavra com você, querido, que eu acredito que é muito pertinente para esses dias. Hoje a pastora, ela ficou incumbida de trazer uma palavra, hoje ela não passou muito bem, e eu estou aqui compartilhando algo da parte do Senhor, porque eu creio que vai fazer a diferença nos nossos dias. Amém? Nós lemos um texto aqui, querido, que narra a história de um paralítico que há 38 anos estava na expectativa de que algo mudasse na sua vida. 38 anos, querido, está falando quase de uma geração. A Bíblia, ela conta uma geração contando de 40 em 40 anos. Então está falando de uma geração que tinha expectativa de que a sua sorte, de que a sua realidade fosse mudada. A Bíblia não diz que aquele homem tinha 38 anos. A Bíblia diz que já havia 38 anos que ele estava num lugar chamado Tanque de Betesda, que ali de vez em quando um anjo descia, ele mexia as águas, e o primeiro que entrasse nas águas depois que elas fossem agitadas recebia sua cura. A Bíblia diz que naquele lugar havia muitas pessoas enfermas, haviam coxos, pessoas que não conseguiam se mover direito, haviam pessoas cegas, haviam pessoas surdas, todas aquelas pessoas que necessitavam de uma cura divina. Pessoas enfermas estavam ali esperando que as águas se movessem, para que quando elas se movessem, eles entrassem lá e fossem curados. Esse homem, querido, ele traz a figura de uma geração. Eu quero falar a respeito dessa geração, do tempo que nós estamos vivendo. Eu não sei quanto tempo você está na expectativa de que algo aconteça na tua vida. E eu também não sei qual que é a necessidade, qual que é o teu desejo em relação ao Senhor para esses dias. Não sei quanto tempo, mas talvez você se encaixe nessa história. A Bíblia diz que Jesus entrou numa porta chamada Porta das Ovelhas. Ele foi até esse homem, exatamente nesse homem, que havia 38 anos, que ele esperava uma oportunidade de que sua vida fosse transformada. E a Bíblia diz que Jesus chega para ele e fala assim: o que tu quer? O que você quer que eu te faça? A resposta daquele homem não foi: Senhor, eu quero ser curado. A resposta daquele homem não foi: Senhor, eu preciso da tua cura. Senhor, eu acredito que tu és o Deus que me cura. A resposta daquele homem foi: Senhor, não existe ninguém que possa me ajudar a me colocar lá dentro daquele tanque. Toda vez que o anjo desce, agita as águas e eu tento chegar até lá, alguém vai na minha frente
e toma o meu lugar. Ou seja, o primeiro argumento daquele homem para com Jesus não foi a respeito daquilo que ele sabia que Jesus podia fazer, mas a desculpa dele veio na frente do próprio resultado. Jesus pediu para ele o que ele precisava, não pediu o que ele estava passando, o que ele estava sofrendo. Tudo que aquele homem queria, querido, era desfrutar de um agito que acontecia de vez em quando. Eu quero trazer algumas coisas que para mim eu tenho como revelação dessa passagem, dessa palavra, e eu quero, querido, que você se envolva com ela. Primeiro de tudo, querido, quando nós falamos de um homem, 38 anos, nós estamos falando de uma geração à espera de que algo aconteça. Segunda coisa, a Bíblia diz que o anjo descia de vez em quando. Sim ou não? Sim ou não? Sim. O anjo descia de vez em quando. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês, querido. Vocês tomam banho de vez em quando? Ainda bem, né? Vocês se alimentam de vez em quando? Vocês bebem água de vez em quando? Alguns sim. Quando nós lemos uma passagem que fala de vez em quando, está falando de algo que não é essencial. Se você consegue sobreviver, ou se você consegue não conviver com uma pessoa e se encontrar com ela só de vez em quando, isso é suficiente, quer dizer que essa pessoa não é essencial na tua vida. Vou repetir. Aquilo que de vez em quando acontece é porque não é essencial, querido. Nós tomamos banho todos os dias porque é essencial. Nós bebemos água todos os dias porque é essencial. Nós nos alimentamos todos os dias porque é essencial. Aquilo que é essencial, nós fazemos isso com constância. Aquilo que é de vez em quando não é essencial. Tá, pastor, você está dizendo que a cura daquele homem não era essencial. Não, eu não estou dizendo isso, querido. Eu estou falando que toda a expectativa daquele homem estava em algo que não é constante, que não é para sempre, mas de algo que é passageiro, de algo que passa e vai. Existem alguns estudos que dizem, querido, que nem existia anjo, que existia uma crença de que todas as vezes que a água se movia, eles, com a fé deles, acreditavam que um anjo invisível aparecia ali e agitava as águas. Porque talvez você pense assim, não, isso é coisa que não existe. Querido, isso existe, aconteceu, o tanque está lá até hoje, existe até hoje esse tanque, chamado Betesda. A palavra Betesda significa misericórdia. Lugar de misericórdia, casa de misericórdia. Toda a expectativa daquele homem, 38 anos ele estava esperando algo que acontece de vez em quando. Sabe qual que é a realidade da nossa geração, querido? É que todo o fim de domingo nós nos projetamos a passar a semana, como diz a palavra, em dores. Aquilo que eu falei ontem. Segunda-feira é o pior dia para muitos. E todos não, uma grande parte das pessoas, elas vivem as suas vidas na expectativa de que venha o final de semana. Aí fora é assim, querido. O famoso sextou. Sextou é dia de fazer festa. Sextou é dia de aglomeração. Sextou é dia de sair. Sextou é dia de descanso. Sextou é dia de eu fazer aquilo que normalmente durante a semana eu não consigo fazer. E agora, quando eu falo do Senhor, quando eu falo de Deus, querido, existem muitas pessoas que vivem as suas vidas falando, se tratando da sua fé. Tem muitas pessoas que mantêm a sua fé apenas por um culto de domingo, apenas por uma célula no meio da semana, e é apenas isso. São verdadeiros paralíticos. Aquele homem era coxo, ele não conseguia se mover. Não por causa da sua enfermidade, querido, mas por causa da crença, da religiosidade que ele tinha criado dentro dele. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Se só o culto de domingo é o suficiente para manter a tua fé, alguma coisa está errada, querido. Não pode viver assim? Pode, querido. Pode. Você pode viver do jeito que você quiser.
se é só um culto, se é só uma manifestação, se todos nós vivemos a nossa vida na expectativa de que as águas se movam, de que um agito aconteça, de que algo novo, inédito aconteça, querido, então alguma coisa está errada. Aquele homem, ele passou 38 anos na expectativa, não de desfrutar daquelas águas, mas de que alguém o colocasse naquele lugar, porque os seus movimentos, eles eram limitados. Querido, o Espírito Santo falou muito forte ao meu coração, que existem muitos homens e mulheres dentro da casa de Deus, com seus movimentos limitados, com as suas expectativas limitadas. Homens e mulheres que têm focado no lugar errado. Porque se nós acreditamos que o nosso Deus é um Deus que cura, então não é de vez em quando que tem uma porção de cura para mim, é o momento que eu precisar, é o momento que eu quiser. Se eu acredito que o meu Deus é Deus de milagre, então eu tenho que acreditar que esse milagre está disponível para mim todos os dias, em todos os momentos, e não de vez em quando. Não é de vez em quando. De vez em quando eu sinto um arrepio, de vez em quando a lágrima desce, de vez em quando algumas coisas acontecem, de vez em quando eu sou ministrado por uma palavra, isso acontece de vez em quando, cara. Mas todos os dias eu ouço uma voz no meu ouvido me chamando para estar com Ele. Todos os dias eu sinto o perfume de um Deus que é invisível, mas é real. Ele é invisível, mas é real. E deixa eu falar uma coisa para você, querido. Aquele homem, com o foco errado, com a expectativa errada, e também com uma resposta errada. Porque aqui entre nós, você acredita comigo que Jesus conhecia a necessidade daquele homem? Haviam 12 portas no templo, querido. 12 portas naquele lugar. Jesus entrou justamente naquela porta. Tu acha que foi por acaso? Tu acha que Jesus não sabia? E entre tantos enfermos, Jesus foi no cara que fazia 38 anos, que estava passando por aquela realidade. 38 anos. E Jesus chega para ele como se não soubesse de nada. E diz assim: ei, o que você quer que eu te faça? O nosso Deus é um Deus que responde expectativas, querido. O nosso Deus nunca vai fazer nada daquilo que a gente não quer que Ele faça. A resposta de Deus é segundo os nossos passos. Talvez é essa palavra que vem até a tua vida nessa noite dizendo assim: ei, o que queres eu que eu te faça? E talvez assim como aquele homem, eu e você somos aqueles que ao invés de crer no Deus que está sobre os nossos olhos, nós somos aqueles que estamos dando as nossas desculpas. Semana passada, querido, eu estava conversando com o Alisson, e o Alisson, ele é professor de academia, e eu falei para ele da minha realidade. Hoje, querido, a minha condição física ela é limitada, eu tenho dificuldade de respiração, e vocês estão cansados de ouvir isso. Isso é decorrente às minhas escolhas, às minhas decisões. E eu tenho uma desculpa. A minha desculpa é essa: eu tenho genética de alguém que engorda. A minha genética. Eu vou lutar até os meus últimos dias contra a balança, contra o meu peso. Eu vou ter que me alimentar muito bem para mim manter a minha saúde em dia, porque a minha genética é de alguém que engorda muito. Essa é a minha desculpa. Existem muitas pessoas que têm a mesma desculpa que a minha, mas não pararam nela. Existem algumas pessoas que também têm genética de engordar, mas elas se alimentam melhor do que eu, elas se exercitam melhor do que eu, e elas estão vivendo uma realidade diferente do que a minha. Enquanto as minhas desculpas me paralisam, para outros aquilo que é desculpa para mim é motivação para eles, para suar mais, para correr atrás de mais. A desculpa daquele homem era que ninguém dava oportunidade para ele. Ninguém olhava para ele do jeito que tinha que olhar. Ninguém tinha compaixão daquele homem a ponto de olhar para ele e dizer assim: pô, o cara está 38 anos, vou pegar ele, vou levar, querido. Ei, esse não é o tempo da gente dar desculpa.
Esse não é o tempo da gente apresentar as nossas desculpas ao Senhor. Esse é o tempo da gente manifestar a nossa fé. Sabe qual que é a desculpa de muitos nesse tempo? A pandemia, a crise, a desculpa para muitos. Para nós tem que ser motivação para buscar mais ao Senhor. Enquanto muitos estão chorando, dando a desculpa de dias difíceis, nós somos aqueles que estamos dobrando os nossos joelhos, estamos aproveitando a crise para se achegar a Cristo. Esse é o tempo da gente restaurar o nosso foco, querido. Chega de olhar para aquilo que é passageiro, para aquilo que é momentâneo. E eu não estou querendo aqui, querido, diminuir a operação de um anjo, porque eu acredito que é de Deus. Não estou dizendo que não. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Existem dois modelos de igreja. Existe um modelo de igreja que vive apenas por entretenimento. Uma igreja que vive de eventos, de status, de glamour, de apresentar as obras, o serviço, de mostrar aquilo que está fazendo, de se reunir. Existem igrejas de eventos e existe igreja de relacionamento. Igreja de evento se junta de vez em quando. Uma igreja de relacionamento, o coração está alinhado todos os dias. O culto não é mais importante do que uma conversa informal. A comunhão não é menos importante do que os cultos. Jesus, ele passa naquele lugar, querido, e ele restaura o foco daquele homem. Ele diz assim: o que você quer que eu faça? Jesus não disse assim: ei, você quer que eu te leve lá no tanque? Não, ele diz assim: querido, eu estarei com vocês todos os dias. Eu vi Israel Salazar, querido, falar algo que eu achei tremendo. Ele diz assim: ei, talvez você está orando para Deus te livrar do vale. Ele não vai te livrar do vale, Ele vai te livrar no vale. Sabe que nós gastamos muito tempo da nossa vida orando para Deus nos livrar do vale. E o Senhor diz assim: ainda que você passar pelo vale da sombra da morte, você não estará sozinho. Qual é a tua desculpa, querido? Qual é a tua muleta? Qual é a tua maca? Desculpa daquele homem era esse: faz muito tempo que eu estou sofrendo, Senhor, ninguém olha para mim, eu sou coitadinho. É tempo de coitadismo, querido. Nós não somos coitadinhos, nós somos filhos de Deus. Jesus olha para ele e diz assim: ei, levanta, toma a tua maca e anda. Jesus está dizendo assim: ei, pega a tua desculpa e ao invés de ela te dominar, você domina ela. Aquilo que era motivo de compaixão dos outros, agora vai ser motivo de júbilo entre todos. Todos vão saber que eu sou o Senhor. Jesus diz assim: toma a tua maca. E ele saiu, querido, pegou a maca igual uma prancha de surf. Imagine um homem que ficou 38 anos na espera de algo que acontece de vez em quando, e um dia ele se encontra com Jesus que não se manifesta de vez em quando, e esse Jesus diz assim: ei, aquilo que você precisa, você encontra agora. Você não precisa esperar as águas se moverem. Eu digo para você: toma a tua maca, levanta e anda. E ele pega aquela maca, querido, e ele sai. E as pessoas, ao invés de se alegrar com ele, e a igreja, ao invés de se alegrar com ele, a igreja começa a perguntar: ei, hoje é sábado. Hoje não é dia de ninguém ser curado. Aquele dia, querido, as águas nem iam se agitar. Não era dia de culto. Não era culto de domingo. Não tinha ceia, não tinha nada. Não tinha célula, era um dia normal. Não podia ter milagre. E ele responde assim: ei, o mesmo que me curou, ele diz: toma a tua maca e vai. O Senhor nos trouxe aqui, querido, para que o nosso posicionamento seja mudado. Tudo aquilo que aquele homem queria era que Jesus olhasse para ele com compaixão e dissesse assim: cara, coitado de você, eu vou pegar você e eu vou te levar lá no tanque. Tadinho, pode deixar que a hora que as águas agitar ali, eu vou te levar lá no tanque.
Em meio de uma crise, querido, tudo aquilo que nós esperamos da parte de Deus é que Ele venha massagear o nosso ego. Tudo aquilo que nós esperamos das pessoas que nos cercam é que elas venham falar apenas aquilo que é conveniente a nós ouvir, aquilo que nos faz bem, aquilo que nos traz alegria. Mas deixa eu falar uma coisa para você, querido, nós não precisamos de massagem. Nós precisamos restaurar a visão, nós precisamos voltar a focar naquilo que é importante, nós precisamos voltar a olhar para Jesus. E ainda assim a voz de Jesus ecoa no nosso meio dizendo assim: ei, que queres eu que eu te faça? Qual é a tua expectativa para esses dias? Qual é o teu desejo? Qual é o teu anseio? O que você quer que mude na tua vida? Nossa geração não precisa de massagem, querido. A nossa geração não precisa ser massageada. A nossa geração precisa olhar para o lugar certo, saber que existe um Jesus que anda conosco o tempo todo, e aquilo que é meu está disponível nele. Eu posso alcançar a hora que eu quiser. Toma a tua maca e anda, irmão. Toma a tua desculpa, levanta a tua cabeça e diz assim: ei, isso não mais me domina, eu que vou dominar. Estou com problema no meu relacionamento, querido, isso não é mais uma desculpa, isso é um pretexto de Deus para você dobrar o teu joelho, para que você possa saber que Deus é Deus para restaurar todas as coisas. O mais fácil é você ficar reclamando aí da vida que você está levando, do que você buscar no Senhor, aquilo que Ele tem para você, disponível para você. E isso não é de vez em quando, querido. Talvez você tenha orado para Deus fazer coisas futuras na tua vida, e o Senhor está dizendo assim: ei, se esse for o tempo, eu tenho disponível para você agora. Toma a tua maca, chega de desculpa e vai. Chega de desculpa, irmão. Semana passada, querido, o Senhor falou conosco, nos perguntando quem nós somos diante da crise. E agora a pergunta dos céus para nós é como nós respondemos a pergunta de Jesus, como nós respondemos o questionamento de Jesus a respeito do que nós queremos para esse tempo. Eu quero andar com a minha maca, não como um troféu, mas como um memorial, para saber que Deus é Deus para me tirar da situação que eu estava. Uma geração mesquinha, querido, apresenta o seu testemunho como um troféu para ser bem visto aí fora. Mas uma geração alinhada pega a sua cicatriz e diz: eu sou o Filho do Deus vivo, aquele que tirou o pecado do mundo. Eu creio que esse é um tempo de alinhamento, querido. E no tempo de alinhamento não tem massagem nenhuma. Não significa que não exista compaixão da parte do Senhor para com nós, não. Se fosse por isso, Deus nem se movia em nossa direção, Deus nem saía do lugar que Ele estava. Porque a Bíblia diz que nesse dia, Jesus estava celebrando uma das festas em Israel. Jesus poderia estar lá festejando, Jesus podia estar comemorando, mas a Bíblia diz que Ele entrou no lugar que havia um homem que há 38 anos padecia, pois era paralítico, não conseguia se mover. Talvez essa seja a realidade da nossa geração, querido. Talvez a igreja brasileira ou a igreja a nível mundial seja como esse paralítico. Uma geração esperando de que alguém nos pegue pela mão e nos leve no lugar que nós temos que estar. Talvez toda essa geração tenha se movido de programação em programação, mas não tenha entendido o processo do dia a dia. Nós só viemos na igreja no domingo, querido, para ser igreja nos outros dias da semana. Talvez você diga: pastor, você está dizendo então que não é importante o culto? Eu estou dizendo que é importante, querido.
Algumas pessoas dizem assim: não, mas eu sou igreja na minha casa. Isso é mentira, irmão. A palavra do Senhor não diz isso. Nunca disse: eu sou igreja. Isso é mentira. A Bíblia fala que nós somos templo de Deus, lugar onde o Senhor habita. Agora, igreja ou eclésia é a comunhão dos santos, é o ajuntamento de homens e mulheres legisladores, dominadores, aqueles que vão reger a sociedade, mudar a história da sociedade. Isso é igreja. Ou seja, nós só somos igreja quando nós estamos juntos. Mas em todo tempo eu sou casa de Deus. Em todo tempo eu sou habitação do Senhor. Eu não estou querendo tirar o valor das manifestações, eu não estou querendo tirar o valor das programações, mas eu quero dizer para você: não espere um agito novo, não espere algo que acontece de vez em quando, não espere o próximo culto vir. Talvez você está aqui, você nunca entregou a sua vida para Jesus. Talvez você está aqui louco para reconciliar com Deus, e talvez você diga assim: ei, não é minha hora ainda, vou esperar, não está chegando o tempo ainda. Não espere o próximo culto, querido, não espere a próxima célula, porque o mesmo Jesus que estava naquele lugar, naquele tanque, é o mesmo Jesus que está nesse lugar, é o mesmo Jesus que vive e reina sobre as nossas vidas. Não espere o próximo agito, querido. Não espere que ninguém pegue você pela mão e diga assim: ei, vai, não. A única coisa que nós temos que fazer é, primeiro, pela fé, acreditar que existe um Jesus presente nos nossos dias, e as suas mãos, elas não estão encolhidas, e os seus ouvidos não estão agravados, e os seus olhos também não estão tapados, para que Ele não veja aquilo que nós estamos vivendo. As suas mãos estão estendidas para que possa nos tocar. Os seus ouvidos estão abertos para que Ele possa ouvir o nosso clamor. 38 anos, querido, é tempo demais para buscar algo que é passageiro. 38 anos, uma geração todinha, é tempo demais para esperar algo que acontece de vez em quando. Mas eu posso hoje, nesse dia, decidir viver uma vida contínua com o Senhor. Existe um texto em Mateus que diz que Jesus, Ele fala: não passará essa geração antes que todas essas coisas aconteçam. Eu guardo essa palavra, querido, no meu coração. Talvez você, assim como eu, tenha alguma referência bíblica que você diz: não, essa é para mim, essa eu guardo com carinho. Querido, eu guardo essa palavra no meu coração, porque eu creio na minha vida que a minha geração não passará antes que tudo aquilo que Deus tem prometido para mim se cumpra. Toma a tua maca e anda, querido. Eu quero te convidar a você se mover, querido. Pode ficar sentado. Quem quiser levantar de pé, é uma forma de se mover. Quem quiser dobrar o seu joelho, é uma forma de se mover. Quem quiser fechar os teus olhos, quem quiser levantar as suas mãos, quem quiser vir ao altar. Mas eu vou pedir uma coisa para você, querido: que nessa hora você possa olhar para dentro de ti e você apresente ao Senhor qual é a tua maca. Qual é o seu anseio, o seu desejo para esse tempo? Qual é a tua expectativa em relação ao Senhor? Talvez você seja esse paralítico, talvez a tua realidade seja de paralisia espiritual. Talvez você olhe para a tua vida tempo em tempo e você veja que nada mudou, que nada aconteceu. Talvez é porque você está olhando para o lugar errado, querido. Talvez é porque a tua expectativa está no lugar errado. Feche os teus olhos no teu lugar, querido. Apresente ao Senhor em oração a tua expectativa, a tua realidade. Eu não sei quantos anos você se encontra nessa condição, querido. Quanto tempo, quantos meses, quantos dias, eu não sei. Oh Espírito Santo, nós oramos a Ti, Pai. Nós juntamos, Pai, em meio à nossa oração, Pai, toda a expectativa que nós temos do Senhor.
E nós não clamamos, Pai, por coisas passageiras. Nós não desejamos, Pai, apenas viver de agito em agito, de aglomeração em aglomeração, de manifestação em manifestação, não. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus, para que o Senhor traga sobre as nossas mentes o entendimento de que uma vida contigo não é algo passageiro, não é algo momentâneo, não é coisas que acontecem de vez em quando. Mas eu oro, Deus, em nome de Jesus, para que o Senhor possa, Senhor, em nome de Jesus, trazer ao nosso entendimento uma constância, uma dedicação diária, um apego por Ti diário, Deus, em nome de Jesus. Pai, nós apresentamos as nossas desculpas nesse tempo. Nós não queremos, Pai, ser aqueles que temos uma desculpa para testificar aquilo que nós não estamos fazendo ou aquilo que nós não estamos vivendo. Mas nós queremos pegar toda a dificuldade que nos é imposta pela circunstância e nós queremos usar como motivação, como combustível para buscar mais a Ti, para se chegar mais perto de Ti, Pai, em nome de Jesus. Nós não chegaremos diante de Ti com as desculpas, com os pretextos. Nós não viveremos, Pai, em nome de Jesus, de desculpa. Não. Nós renunciamos, Pai, em nome de Jesus, a todo pretexto que nos impede de viver aquilo que de novo o Senhor tem para nós. Pai, eu oro, Deus, em nome de Jesus, declarando por terra, Senhor, em nome de Jesus, todo desígnio da paralisia. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, que a nossa geração não estará estagnada, que nós não viveremos uma realidade de estagnação. Mas eu declaro, Pai, sobre todas as áreas da vida dos Teus filhos, avanço, crescimento, a prosperidade, a expansão do Teu querer, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, nós cremos que a Sua obra é crescente. Nós cremos, Pai, que o Teu desejo para nós é contínuo, Senhor, em nome de Jesus. Nos apegamos a Ti, Pai. Nós, Senhor, alinhamos a nossa expectativa, Senhor, em nome de Jesus, com a Tua vontade. Nós tomamos as nossas desculpas, nós pegamos as nossas circunstâncias e lançamos sobre a Tua cruz. Nós lançamos as nossas ansiedades sobre a cruz do Calvário e nós declaramos, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor é Deus para mudar a rota das nossas vidas. Tu é Deus para nos fazer levantar da paralisia. Tu és Deus para mudar a nossa sorte. Tu és Deus para mudar o nosso casamento. Tu és Deus para curar os enfermos. Tu és Deus para levantar o caído. Deus, em nome de Jesus, eu abençoo a Tua igreja. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, a Tua virtude. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, que nós levantaremos como memorial todas as dificuldades que nos têm sido impostas. E nós declaramos, Pai, que nós viveremos para testemunhar do Deus que nós servimos e dos milagres que Ele tem feito em nossas vidas, em nossas casas, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, xerebedaraba da sore, candaraba da chore, bedaraba da so. Oh, xe cantaraba da so. Santo, 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 santo. Oh, santo, santo. Eu quero olhar na face do meu Criador. Eu quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Eu quero olhar na face do meu Criador. Eu quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Diga isso, querido. Eu quero olhar na face do meu Criador. Eu quero olhar na face daquele que primeiro me amou. E olha só, querido, olha pra cá. Olha o que o Espírito Santo fala agora. Abri a caixa de entrada do e-mail aqui. O Espírito Santo me enviou uma mensagem aqui agora, quentinha. Sabe o que o Senhor está falando? Deus, Ele está tirando o nosso foco do agito das águas de fora, e Ele vai nos fazer olhar para o agito das águas de dentro. Primeiro Ele diz assim: ei,
aquele que beber dessa água, que sou eu, nunca mais terá sede. Aquele que beber da água da vida, nunca mais terá sede. E ele diz mais: e aquele que crê em mim, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Deixa eu liberar uma palavra sobre a tua vida. Nunca mais a tua expectativa vai estar nas águas que são agitadas aí fora, mas a partir de hoje você vai olhar para as águas que o próprio Jesus está agitando aqui dentro. Deus está curando a igreja, querido. Deus está alinhando a igreja nesses dias. Deus está restaurando o nosso foco. Deus está alinhando o nosso pensamento, a nossa expectativa. E agora a nossa fé, ela não vai mais ser sem obras. Eu creio para beber da água que me traz vida, para que a partir de mim ela possa fluir e alcançar outras vidas. A maca, que para mim representa a cura, para outros vai representar a esperança, a fé de que se Deus é Deus para me tirar da paralisia, Deus é Deus para curar toda a enfermidade, Deus é Deus para abençoar todos aqueles que precisam. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro a tua palavra sobre a vida de cada um. Em nome de Jesus, eu declaro que nós viveremos para que essa palavra se cumpra na sua plenitude. Deus, em nome de Jesus, eu abençoo a tua igreja e eu declaro, Pai, que assim é e assim será, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Diga: eu creio, eu recebo, eu tomo posse, em nome de Jesus. Deus abençoe você e sua casa, querido.